Bem, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 4/3/2024, 4 de março, e o tempo vai voando, vai voando, vai voando, e quando a gente olha, já estamos nós armando a árvore de Natal, não é? O coelhinho vem. Por isso que eu tinha uma amiga que dizia assim: não desarmem a árvore de Natal, deixem ela aí, que daqui a pouco É rapidinho, né? ela vai ser usada. E é muito rapidinho mesmo. E hoje nós temos a alegria de receber o nosso amigo Evaldo Raia, que vem conversar conosco sobre um tema lindíssimo, o homem bom, desse livro, Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E esse título, Homem Bom, é uma análise, né, uma reflexão que Emmanuel faz da questão 918 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo de hoje, eu vou ler uma pequena página desse livro. É um livro pequenininho, mas com grandes mensagens. Conversando com Leon Denis. E a mensagem escolhida para a noite de hoje tem por título Felicidade. Esse trecho dessa mensagem foi retirado do livro Grande Enigma, no capítulo 14, livro de Leon Denis. E diz assim: tantos mundos, quantas escolas para a alma, quantos campos de evolução para cultivar o nosso entendimento. E, ao mesmo tempo, para construir organismos fluídicos cada vez mais delicados, purificados, brilhantes. Depois das lutas, dos tormentos, dos reveses de mil existências árduas, depois das provações e das dores dos ciclos planetários, virão os séculos de felicidade, nesses astros felizes, cujas claridades projetam sobre nós raios de paz e de alegria. Então, nesse momento, eu convido aos irmãos para elevarmos o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis e todos os espíritos amigos, nossos fiadores dessa reencarnação, agradecendo ao Senhor a oportunidade que estamos recebendo de estarmos aqui, mais uma vez, ouvindo um amigo que vem trazer suas reflexões, seu conhecimento para nos ajudar na nossa caminhada. Que o Senhor abençoe o nosso irmão Evaldo, a sua família, seu lar, o seu trabalho, a sua casa espírita, e que ele possa continuar fazendo esse trabalho belo de divulgação da doutrina, trabalho esse que todos nós devemos realizar para ajudar o Senhor Jesus na tarefa de evangelização da humanidade. Que a tua paz, Senhor, habite sempre em nossos corações, nos trazendo aquela calma, aquela paz que necessitamos para continuarmos a realizar as nossas atividades. E rogamos a Francisco de Assis, esse nosso irmão tão amoroso, que aqueça nossos corações, para que nós possamos, finalmente, Senhor, alcançar essa paz tão necessária para todos nós. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meu irmão, você tem até 19h30 para fazer as suas reflexões. Que o Senhor te abençoe e continue abençoando todos nós. A palavra está com você. Muito obrigado, Rose. Em primeiro lugar, claro, novamente, boa noite a todos. A minha casa é aqui em Jacarepaguá, na freguesia, Centro Espírita, Casa do Caminho Chico Xavier. É uma casa ainda bebezinha, nós vamos fazer agora, em maio, 8 anos de fundados, mas com as graças de Deus, com a ajuda da espiritualidade, com bastante tarefa espiritual, mediúnica, para que a gente possa apreender mais na nossa existência os ensinamentos de Jesus, a proposta do Mestre de que ele fala que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E muitas das vezes nós esquecemos isso, essa orientação de Jesus, quando estamos dentro de uma casa espírita. E nós, nessa nossa variação de comportamento,
em relação ao que o Evangelho nos propõe, nós esquecemos do amor e passamos à crítica, ao questionamento, à dúvida. E o amor, como fala Pedro na sua epístola, cobre multidão de pecados. Então, quando nós aprendermos a amar, na essência do ensinamento do Mestre, estaremos mais próximos de sermos considerados seus discípulos, seus seguidores. E uma coisa que a gente fica muito feliz é que Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele nos fala que Jesus não tem pressa de transformar ninguém. A proposta do mestre é uma assimilação das suas palavras para que, quando decidamos mudar o nosso comportamento, seja algo permanente. E não como muitas das vezes eu faço, de manhã acordo cheio de vontade de ser um cristão, mas quando chega à tarde eu vi que eu já perdi inúmeras oportunidades de exercitar, de executar os ensinos do Evangelho. Mas eu sei que, pela bondade de Deus, eu vou ter uma nova manhã, o sol vai brilhar novamente, e daí nós poderemos, com o concurso da espiritualidade que nos ampara, nós poderemos recomeçar as nossas propostas. E como diz Chico, né, que a gente não pode mudar o nosso passado. Nós podemos escrever um novo futuro. Então, isso acontece hoje. Quando a gente se prende muito ao passado, aos erros cometidos, nós entramos, muitas das vezes, invariavelmente, na situação da culpa, sabe? Da autopunição. Eu não mereço ser ajudado. Não foi essa a proposta de Jesus. Jesus fala que Deus permite que o sol nasça para o bom e para o mal e a chuva caia sobre o justo e injusto. Então, Jesus diz que Deus não faz distinção do amparo que ele nos oferece. Evidentemente, se eu apreender melhor as palavras de Jesus, poderei usufruir mais dos seus ensinamentos. Como no tema de hoje, que a Rose lembrou muito bem, que está lá no Livro dos Espíritos, no 918, Kardec pergunta assim aos benfeitores da humanidade: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí eles respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Ele fala, compreende e pratica, não é ter conhecimento. O conhecimento é um ato intelectual. O entendimento e a prática é uma vontade nossa, espíritos imortais, para aquilo que Jesus nos propõe. E Jesus nos propõe, em determinada parte do Evangelho, ele fala, zelar em primeiro lugar por Deus e sua justiça. O que Jesus quer falar para a gente? A justiça de Deus não é igual à justiça humana, que muitas das vezes está baseada na vingança. Olha, Rose, o que é teu está guardado. Castigo vem pelo WhatsApp. Antigamente era cavalo, né? Agora vem pelo WhatsApp. Nós criamos inúmeras situações de crítica do comportamento do outro, achando que a justiça de Deus é semelhante à minha inferioridade. Por isso que Jesus fala que nós devemos guardar, em primeiro lugar, a justiça, a Deus e sua justiça, porque a justiça de Deus é baseada em justiça, amor e misericórdia. A gente ainda não entendeu esse processo de justiça que Jesus nos apresenta. Por quê? Porque a nossa percepção é muito imediatista. No texto de hoje, Rose, eu chamei um povo lá da casa, lá que estava acabando os estudos online, aí eu obriguei alguns a vir para cá, tá bom? Então, não estranha, não. Alguns você conhece, Regina, Joelma, lá do CEOI, né? Então, alguns conhecem, a Joelma caiu. Mas a proposta do tema de estudo de hoje, que Emmanuel vem tratar para a gente, do homem bom, está obedecendo, como a Rose falou, está lá no livro de Emmanuel, né? Religião dos Espíritos, lá no capítulo 49, aonde um sacerdote, e eu achei interessante a pergunta do sacerdote, sabe, Rose?
porque Emmanuel retrata a pergunta dele, mas de uma forma muito sincera e muito humilde, o sacerdote. Porque a gente tem mania de classificar os sacerdotes da época de Jesus, os fariseus, como sendo tudo uma tristeza só. Tudo espírito conflitante que odiava Jesus, que odiava todo mundo, e odiava o romano, odiava o gentio, e a gente não pode radicalizar nesse ponto, não. Não pode radicalizar, não, porque Jesus ensina para a gente que mesmo no charco o lírio brota. Então, nós temos a possibilidade, mesmo diante das nossas dificuldades, estando matriculados numa casa espírita ou associado a um local de trabalho, familiar, nós temos possibilidade de, mudando o nosso comportamento, nós aprendermos a prática do bem. Não é só num círculo restrito, não, senão vamos cair na mesma negação ou na mesma crítica que nós, espíritas, recebemos de outros irmãos cristãos. Então, o nosso olhar, como Jesus fala, né, que nós devemos amar os nossos inimigos, porque amar parentes e amigos até os hipócritas fazem. A proposta do mestre ultrapassa a nossa percepção do que é certo, do que é errado no olhar humano. Então, quando o sacerdote faz essa pergunta a Jesus, com muita clareza e muito carinho, mestre, que farei para ser considerado homem bom? Jesus vem fazendo enunciado, segundo Emmanuel, oferecendo várias oportunidades de comportamento ao longo da jornada física que nós poderemos treinar a habilidade de ser bom. Mas eu também não vou tirar, eu vou tirar um pouquinho assim a ilusão. Não dá para ser nessa existência, não, um homem bom, não. É uma trajetória de longos períodos. No meu caso, um amigo espiritual falou que eu estou bem próximo de chegar a homem de bem num outro sistema solar, porque esse aqui está muito novo, já está com uma certa idade, eu não vou ter tempo, não. Mas eu já tenho esperança, ué. Eu sei que eu sou um espírito imortal e eu vou realmente participar de outros sistemas solares. Então, quando eu chegar lá, quem sabe o Evaldo, ou o espírito que hoje está na condição de Evaldo, já apresente alguma mudança, alguma transformação no seu comportamento. E essas propostas que Emmanuel traz das palavras de Jesus me lembrou, sabe, Rose, uma passagem do Evangelho que está lá no capítulo 25 de Mateus, que ele relata assim no verso 35. Porque tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando foi que te fizemos tudo isso? E ele falou que todas as vezes que fizermos a um dos mais pequeninos, é a ele que fazemos. Aí eu me fiz uma pergunta íntima. Eu tenho 5 netos. Aliás, 4, que a Alice vai nascer agora mês que vem, com as graças de Deus. Né? Tenho já encarnado 4 netos. 4 netos estão comigo querendo tomar um sorvete, assim, tipo Magno, que é bem carinho. Né? E vem uma criança em situação de rua e pede para eu pagar um pastel. Só que se eu pagar o pastel para ele, eu não dá para comprar o sorvete para os meus netos. Qual a minha proposta de ação? O que eu intimamente devo sentir em fazer? Não é o que eu tem agora, tem São Francisco de Assis me olhando, tem Chico Xavier me olhando, então eu vou fingir que sou bonzinho. Não, porque Jesus fala que as nossas intenções é que comanda as nossas atitudes. Então, quando Jesus fala que nós oferecemos, quando oferecemos a algum necessitado, é a ele que fazemos, por quê? Porque começamos a distinguir de forma total, aliás, não distinguir um do outro, quem precisa, quem não precisa, na minha ótica. Porque quando o mestre fala, através de Mateus, estive nu e me vestistes.
Se você está parado, eu gosto de fazer essa encrenca para mim, tá, gente? Eu faço para mim mesmo. Estou parado no sinal aqui na freguesia. Sinal fechado, estou lá com o meu carrinho. Vem uma pessoa nua pedindo a caridade de um agasalho. Será que eu abriria o vidro, tiraria a minha camisa ou o meu agasalho e daria de boa, sem pensar em recompensa, ou sem pensar que os outros estão vendo como eu sou bom, que eu atendi aquela pessoa, ou isso já é um ato natural, instintivo para mim? Que essa proposta de Jesus em Mateus são atitudes instintivas. Não que a atitude pensada, sabe, Rose, não é que ela não tenha valor. Só que ela não tem o mesmo valor quando você age com espontaneidade. Se a gente, às vezes, quem participa de mesa mediúnica, né? Está na mesa mediúnica, aí um irmão se apresenta como um desafeto nosso pelas nossas atitudes anteriores. E aí ele diz que não me perdoa. Eu não estou vendo o espírito, eu não lembro das desavenças que eu tive com ele em existências passadas, e eu não sinto nem um pouquinho de vontade de perdoar quem não gosta de mim. Aí a proposta do Evangelho vem dizer o quê? Estava preso e me visitaste, estava preso nas minhas percepções de egoísmo, de egocentrismo, de orgulho, de vaidade e prepotência, afinal eu estou certo. Se você ler os 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês já acharam alguma frase de Jesus dizendo eu estou certo e eles estão errados? Jesus não fala isso. Jesus fala assim, perdoai os pais, pois não sabem o que fazem. Jesus busca, através da abnegação, da indulgência, do amor, compreender as nossas faltas. E eu falo que sou seguidor de Jesus, mas não tolero uma vírgula do meu próximo, nada. Nada. Às vezes o presidente da Casa Espírita é tão arrogante, Deus me livre, não sei o que está fazendo lá. Só que para ser presidente de Casa Espírita não tem que ter título de nobreza espiritual, não. É um irmão na mesma necessidade de progresso moral como aquele que chega hoje na casa. Então, quando o mestre nos propõe essa análise das suas palavras em Mateus, ele vem também dizer para a gente que a nossa maior dificuldade em ser um homem de bem ou um homem bom é que a avaliação da gente ainda é do campo material. Jesus fala para o sacerdote diversas atitudes. Quer ver uma coisa? Você está em casa, faltou luz total, e você lembra que não tem uma vela em casa. Aí você olha para o vizinho e fala assim, poxa lá, ele tem até lampião. Aí você lá bate. Ô, vizinho, quebra meu galho aí, eu não tenho nem vela. Ele, ó, que isso, eu tenho 2 lampiões, fica um com você, um comigo. É isso que Jesus está falando. Sabe, a espontaneidade de você ajudar a pessoa dentro da necessidade dela. Fala para a gente o evangelista Marcos que Jesus chegando numa cidade da Samaria, um homem passando, o homem era mudo, surdo e mudo. E ele passou por Jesus e pelos apóstolos, nem sequer olhou para o mestre. Aí o mestre virou para um dos discípulos e falou, trazei-o aqui. Aí foi lá, André foi lá, bateu no ombro do homem e apontou para Jesus e ele voltou. E ele, pelo gesto, pela mímica, ele dizendo o que Jesus queria. Aí Jesus perguntou assim para ele, tens fé que você pode ser curado? O que o homem fez? Ele não escutava e nem sabia fazer leitura labial. Aí Jesus colocou a mão no rosto dele, fez uma prece ao Pai e falou para ele, tens fé que pode ser curado? Aí ele já ouviu a palavra de Jesus. Ele já ouviu a palavra de Jesus. O que Jesus ensinando para a gente aí através de Marcos? Que muitas das vezes nós recebemos um pedido da ajuda e não analisamos a nossa possibilidade de ajudar. A gente já entra invariavelmente na negativa. Ah, não posso. Ah, eu não tenho tempo. Mas nem deu para ouvir.
É igual na casa espírita, né? Aqui no CSX, às vezes o dirigente fala assim: olha, Evaldo, tem uma tarefinha aí para você ajudar a gente. Ah, não posso, eu estou muito ocupado, mas eu não deixo nem ele falar o que que é. Aí ele fala assim: não, sabe o que que é? Dá para tu ficar ali no portão, recebendo as pessoas que vão chegar, sabe? Eu estava lá. Mas eu não esperei a oportunidade de servir. Eu já coloquei a minha dificuldade antes de qualquer possibilidade. E Jesus, nesse texto do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vem nos alertar de que nós estamos que estar aptos para o trabalho, permanentemente. Uma outra passagem do Evangelho que vem muito à minha mente é a parábola dos talentos, muito conhecida entre nós, né? Muito conhecida. Emmanuel relata nesse texto, em Religião dos Espíritos, ele falava do parábola do semeador. Mas eu confesso para você, a parábola do semeador, você é para um seminário. Não dá para ser uma conversa de 40, 50 minutos, não. É para um, porque tem informações na parábola do samaritano que remonta à origem da vida na Terra. É uma coisa bem complexa, muito profunda. Mas, relendo essa mensagem de Emmanuel, me veio à mente a parábola dos talentos. Não vou relatar ela completamente, mas nós sabemos que a parábola é composta de que um homem saiu para viajar, chamou seus servos, deu 5 talentos a um, 2 a outro, e um ao outro, segundo a sua capacidade. Assim diz o texto do Evangelho de Mateus, segundo a sua capacidade. O que Mateus está reproduzindo a palavra de Jesus? Que o Mestre nos oferece tarefa de acordo com a possibilidade que nós temos de executar. Eu posso não querer, tenho esse direito. Eu posso recusar a tarefa, ou posso ficar na inércia e não realizar nada. Posso? Posso. Porque Jesus fala que é segundo a capacidade de cada um, ele confia em mim, mas eu não confio, então realizo praticamente nada. E quando o homem volta, na parábola Jesus fala, aquele que ganhou 5 talentos, negociou e ganhou mais 5 e entregou ao seu senhor. Aqui estão os 5 que me deu e mais 5 que eu ganhei. Aí Jesus fala o quê? Bom servo, bom e fiel servo. Foste fiel no pouco, muito te darei. Participa da alegria do teu senhor. O que ganhou 2 também entregou mais 2. E Jesus falou que o Senhor falou a mesma coisa. Participa da alegria do teu Senhor. Mas na parábola, Jesus não disse para eles que eles deveriam dobrar os talentos. Só disponibilizou a possibilidade dos talentos. A atitude é individual. Cada um pode realizar aquilo que bem entende. E os 2 primeiros, sentindo a necessidade de ser grato ao Senhor, colocaram os talentos para produzir algo. E, no caso, dobraram esses talentos, mas não por exigência do Senhor. Não por exigência do Senhor. Porque quando chegou perto daquele que tinha um talento, o Senhor falou para ele: devolva-me o que pertence, o que me pertence. Aí ele falou assim: como sei que tu és severo, ceifas aonde não plantas e colhe onde nada colocou, eu aqui te retribuo o talento que você me deu, porque por medo de você eu enterrei o talento. Aí Jesus fala o quê? Servo mau és tu, porque poderia ter posto o talento que te dei na mão dos banqueiros, que ao menos desse juros quando eu voltasse. Tem uma surpresa para todos nós. Evidentemente que a maioria de nós somos o trabalhador que ganhou um talento. E a possibilidade de conquistar juros botando na mão dos banqueiros, sabe quem são os banqueiros na nossa jornada nessa existência? Aqueles com quem temos compromissos na família, na casa espírita, no trabalho, na sociedade que estamos integrados, porque se a gente colocar o nosso talento, a nossa boa vontade de ajudar, eles poderão certamente não reconhecer, mas também não poderão nos atacar, nos agredir, e isso gerará juros.
E quando retornarmos à espiritualidade, aí a gente, como a gente é um pouquinho megalomaníaco, né, Rose? A gente vai olhar o talento da gente, vai ver assim, meio magrinho, um pouquinho só de juros, a gente vai falar, só isso. Trabalhei tanto, pensei que eu tinha conquistado tantos bônus horas, sabe? O espírito é interesseiro, ele trabalha por bônus hora, não trabalha por caridade, não. Mas isso aí eu falo que é culpa de André Luiz. André Luiz que trouxe para a gente a ideia, né, junto com o Chico, do bônus hora. E a gente, tudo que a gente vai fazer sério. Quando a gente vai dar bom dia para alguém, a gente já pensa no bônus hora. Eu vou dar bom dia, mas que a pessoa vai ficar feliz que eu dei bom dia, opa, mais um bônus hora na minha conta. A gente esquece, quando vocês tiverem oportunidade, vai lá no capítulo 20 do Nosso Lar, na casa de Dona Laura, sobre noções de lar. A Dona Laura fala do bônus hora e ela falou uma coisa para mim estarrecedora, Joelma. Eu fiquei desesperado quando eu li, porque ela falou que o bônus hora que a gente ganha é pela qualidade da hora e não pela quantidade da hora trabalhada. E essa qualidade da hora, ela é verificada, sabe por quem? Papai do céu. Não dá para enrolar ele. Não dá. Para começar aquela frase, não, sabe o que aconteceu? É que os banqueiros que tu mandou para mim ficar no meu caminho eram muito difíceis de lidar. Não havia a menor possibilidade de eu ajudar ninguém. Não que eu não quisesse, eles que não aceitavam. Porque são arrogantes, prepotentes, viciosos, invejosos. É tudo isso, mestre. Não dá. Como é que eu vou ajudar? Aí Jesus fala para a gente: quando fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Ou, como fala Emmanuel na página para a gente, né? Aqui, mais adiante, ele fala assim: imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem migalha de auxílio. Migalha de auxílio. Eu não sei vocês, e Deus me perdoe, não é avaliação de ninguém, mas tem certos momentos que a gente passa na vida que a gente não quer dinheiro, a gente quer um abraço, quer uma orelha para escutar, sabe? E é essa migalha que Emmanuel fala para a gente que a gente pode dar. Pelo amor de Deus, nenhum de nós é tão pobre que não tenha nada para dar, não é assim o ensino? Nem tão rico que de nada precise, sabe? Então, essa possibilidade de eu atender mínimas necessidades daqueles que estão no meu campo de ação é o que Jesus espera de mim. Ah, não. Agora nós vamos criar um novo grupo no Espiritismo aqui no Brasil, Rose. Te prepara, vou chamar você para ser presidente desse grupo. Nós, divulgadores da doutrina lá na faixa de Gaza. Porque a gente tem que divulgar a doutrina espírita para o mundo todo. Não é a proposta de Kardec. A proposta de Kardec No Céu e Inferno, ele diz que não é o objetivo da doutrina angariar prosélitos, angariar seguidores, mas sim dar a opção do homem da mudança de conduta moral, independente do aspecto filosófico religioso. É por isso que o Leon Denis pergunta, né? Ele mesmo responde, se a doutrina espírita é o futuro das religiões. Ele responde o quê? Não, é a religião do futuro. O que ele está falando? Todas as religiões vão ser centro espírita? Não. As religiões existentes na Terra compreenderão o intercâmbio com o plano espiritual, entenderão a lei de reencarnação, aceitarão, pela lógica da ação, a lei de causa e efeito. Então, isso vai ser um grande progresso para a humanidade, mas não quer dizer que seja necessário ser espírita, não. Eu lembrei aqui de uma história do Chico, né, que lá em Uberaba, uma senhora chegou lá para falar com ele, ficou 3 horas na fila esperando. Quando ela chegou, conseguiu sentar do lado dele, aí ele daquele jeitinho carinhoso, né? O que eu posso ajudar, minha filha? Ela falou assim, olha, Chico, meu marido é muito bom. É um homem muito bom, um pai zeloso, um companheiro de todas as horas, um excelente profissional, mas ele tem um defeito, Chico. E o Chico ficou pensando, meu Deus, o que ele tem, minha filha? Ele bebe? Não, Chico, nunca bebeu. Ah, ele joga apostando? Não, Chico, também não. Mas o que ele tem, minha filha? Ele não é espírita.
Aí o Chico falou assim, minha filha nem apresenta para ele o espiritismo, porque ele não precisa, quem precisa somos nós. Porque a doutrina dos espíritos não é diploma de qualidade moral. Não é. As nossas atitudes no silêncio da nossa casa, no conjunto que nós estamos estabelecidos, ou no meu caso, da minha encrenca, no trânsito aqui de Jacarepaguá, é que eu tenho que provar o meu entendimento da doutrina dos espíritos. Eu tenho que entender que cada irmão que Jesus coloca na minha caminhada, ele será, invariavelmente, alguém que estará me ajudando a caminhar dentro do Evangelho, para que eu aprenda com as minhas atitudes, eu iniciar o meu processo de ser um homem bom. E ser um homem bom, Kardec pergunta aos benfeitores no Livro dos Espíritos, pode o homem alcançar, almejar o desejo de ser feliz aqui na Terra? E os espíritos respondem: está escrito em Deuteronômio, a felicidade não é desse mundo. Bom, aí Kardec, não satisfeito, pergunta: mas o homem pode almejar ter momentos felizes? Os espíritos falaram que sim, pode. Mas, para isso, ele terá duas atitudes que ele deve compreender bem. Em relação à vida material, viver com o necessário. Já ficou encrenca. Porque o necessário, para mim, não é a mesma coisa que é necessário para Ana Maria, para Denise, para Carmen. Não é. São vontades e buscas bastante diferentes. Então, eu já percebi que, no meu caso, essa primeira parte, que saber viver com o necessário, eu já tenho dificuldade de compreender. Aí eles falam, em relação à vida espiritual, é fé no futuro. Quem de nós tem fé no futuro? Acredita piamente que a vida é contínua, que nós não morremos, deixaremos o corpo que não nos servirá mais. Mas nós, espíritos imortais, nós continuaremos a nossa jornada pela eternidade afora. Quem de nós acredita nisso? E se eu acredito, porque eu tenho tanto pavor e ódio da morte? Por que a morte me causa tanto transtorno a ponto de eu entrar num processo depressivo profundo quando um amor meu retorna ao plano espiritual? Por quê? Se eu deveria ter fé no futuro. Porque Jesus fala para a gente, não é palavra de Kardec, nem dos espíritos superiores, não, é de Jesus. Aquele que crê em mim não morrerá jamais. Então, as oportunidades que a doutrina nos oferece de fé, ela extrapola muitas das vezes o entendimento que nós tínhamos, porque no nosso entendimento, a nossa fé se traduz com coisas materiais. E Jesus compara a nossa fé como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda. O evangelista nota que Jesus fala assim, se a vossa fé for como um grão de mostarda, o que Jesus está falando para a gente? Que o grão de mostarda é uma das menores sementes da natureza. Tá? Para o povo hebreu, era menor, porque não tinha outra semente menor do que a mostarda. Então, Jesus pegou como exemplo. Mas, quando você planta um grão de mostarda e você rega, você aduba, você cuida da semente, ela brota, ela toma desenvolvimento e se transforma numa árvore robusta, enorme. Aí Jesus fala: quando a tua fé se transformar numa árvore robusta, abrigará em teus galhos os passarinhos. Gente, quem são os passarinhos? Os mesmos banqueiros que a gente falou no início. Aqueles irmãos que nós nos comprometemos a auxiliar, a levar uma palavra de carinho, uma palavra de compreensão, porque a gente sabe que palavra de crítica e de acusação já tem bastante, não precisa de novos adeptos para isso, não é? A doutrina espírita é uma doutrina de consolação. Consolação. Eu falo uma coisa em estudos que a gente faz, só para poder lembrar. A doutrina espírita não é salvacionista, não. Quem está achando que vai para a casa espírita tomar passe, assistir palestra, tomar água fluídica, está tudo resolvido, não está, não.
A doutrina espírita é uma doutrina progressista. A partir do momento que eu vou me esclarecendo, eu me proponho a mudar. Mas não é mudar o outro. Não é eu exigir que o outro mude para me satisfazer, porque isso aí eu já estou fazendo há umas 30 existências e não deu certo. Não deu certo. Eu tenho certeza absoluta. Então, cada um de nós temos que participar das nossas obras. Só um minutinho, gente. Amor, atende lá o interfone, por favor. Cada um de nós temos o compromisso de participar como integrantes de uma nova era. Lembra o Kardec fala para a gente lá na Gênesis, no capítulo 18, a nova era? O que Kardec está falando? Que conta, Jesus conta conosco, com as informações que nós temos, com os esclarecimentos que nós temos. Eu vou exigir que meu irmão, que passa pela dependência química do crack, ele tenha o mesmo entendimento que eu? Não dá. Eu vou exigir que o irmão que ainda sente prazer em traficar drogas, em vender drogas, em utilizar das drogas ilícitas, ele se sinta mal por isso? Não, quem se sentiria mal se fosse eu a fazer. Eu vou exigir que os governantes sejam honestos, que não pode ter nenhum corrupto. Não dá. Ainda estamos num plano de prova e expiação. Mas Jesus nos alerta uma coisa muito importante, Rose. Jesus fala: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, se ele perder a sua utilidade, será jogado no chão e pisoteado pelos homens. Então, nós temos que fazer diferença, porque também diz o mestre: a quem muito foi dado, muito será exigido. Nós não somos iniciantes no conceito do evangelho. Não, Evaldo, peraí, eu conheci a doutrina tem 5 ou 10 anos, ou menos. Tá bom. Estou falando de espírito imortal. Estou falando de jornadas ainda inimagináveis para a gente em várias culturas que nos trouxeram até aqui. Então, o que Emmanuel espera de mim nessa página não é que eu me transforme da noite para o dia em homem de bem, porque não vai dar. Homem bom não vai dar. Ainda não dá. Não, Evaldo. Pode ser que vocês, graças a Deus, consigam, mas Evaldo não vai dar. Mas o que Emmanuel está falando nessa página para a gente? Aqui no final, ele fala assim: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, disse o sacerdote. Aí Jesus responde para ele: então, segue adiante e faze também o mesmo. Se você quer que os outros tenham misericórdia, apazigue o teu coração, que você seja alguém que o outro compreenda as tuas dificuldades. No livro O Homem Integral, Joana de Ângeles fala para a gente, através da mediunidade abençoada de Divaldo, que nós sofremos a ação do reflexo do ego. O que Joana está falando? Que todas as vezes que eu grito o defeito da Isabela ou da Regina, é porque eu vejo esses defeitos em mim. Como eu não consigo corrigir, eu exijo que elas se corrijam. Quando a proposta do Evangelho é o quê? O que Jesus fala para o Evaldo? Por que te incomodas com o cisco no olho do teu irmão e não te incomoda a trave que está no teu? Se o erro de alguém me incomoda, opa, peraí, deixa eu olhar para dentro de mim, deixa eu ver as minhas fragilidades morais para saber quantas pessoas eu agrido, atinjo com o meu jeito de ser. Uma expressão que eu uso corriqueiramente. Ou então nós vamos fazer igual a síndrome da Gabriela. Lembra da Gabriela, daquela novela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um umbral assim. André Luiz relata para a gente, através de Calderaro, lá no livro Mundo Maior, que a proposta da espiritualidade, a proposta de Jesus, é esvaziar o umbral. Eu não posso ser mais um concorrente ao umbral, gente. Eu já tenho algum conhecimento, já tenho algum entendimento. Não consigo ser homem de bem. Não, mas eu já sei o caminho que eu devo tomar. Jesus me ensinou. E ele falou para a gente: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Cara, é um postulado que Jesus nos oferece de um amor tão intenso que, quando a gente começa a analisar as palavras do Mestre, invariavelmente as lágrimas chegam. Mas não mais de vergonha, graças a Deus, mas do desejo de mudar. E esse desejo é individual. Não adianta você querer pegar desejo de ninguém, que não vai dar certo. O desejo é individual, é o querer íntimo que o Mestre nos propõe quando ele fala assim para a gente: se quiseres vir após mim, negue a ti mesmo e siga-me. Agora, o quão difícil é negar a gente mesmo? O quão difícil é? Não sei, às vezes alguém pode ter falado essa expressão. É 7h30, né, Rose? É que eu sou aposentado, Rose, então eu vou falando. Mas o que nos diz a expressão de Jesus quando ele fala negue a ti mesmo e siga-me? Ele está falando para tomar a nossa cruz e segui-lo, não é? Há alguma dúvida na gente, no coração da gente, que Deus colocou uma cruz maior do que a gente pode suportar? Existe isso no nosso íntimo? Tá? A gente pode até falar, assim, numa conversa aleatória, né? Não, a minha cruz está muito pesada, não tem nem rodinha. A gente pode até falar num tom de brincadeira, mas sabemos que o amor de Deus e a sua misericórdia não permitiriam que nos desse para essa existência uma cruz mais pesada que eu pudesse suportar. Aí um benfeitor falou assim: o problema não é a cruz. A cruz vocês suportam. O problema é aquela quinquilharia que você pendura na cruz. Eu não gosto da Joema. Eu não gosto. Eu não quero nem... Dentro da casa espírita, não é isso aí, não é na rua, não é lá no mercado, não. Dentro da casa, eu não gosto da Joema. Aí a Joema fala assim, também não gosto dele. É chumbo trocado. Então, são quinquilharia que a gente vai pendurando na cruz. Eu não sei perdoar, Rose. Eu guardo muita mágoa no coração. Bom, como diz o nosso benfeitor doutor Erma, guardar mágoa no coração vai desencarnar de infarto, porque sobrecarrega tanto o coração com a mágoa que você enfraquece o coração, tem um infarto e desencarna. E volta como suicida, por decisão nossa. O outro fala assim, eu não perdoo. Não adianta, eu não perdoo. Vem doutor Erma de novo e fala assim, vai desencarnar de câncer. Porque o não perdão agrega fluidos deletérios no nosso perispírito tão intenso que vai fragilizando as células do corpo. E aí a possibilidade de células se multiplicarem de forma desordenada, que é o câncer, se torna muito grande. Aí, quando o câncer se estabelece, aí, olha, eu, graças a Deus, nessa existência, eu nunca falei não, mas já ouvi, que mal eu fiz a Deus. Sabe? Como é que eu posso ter coragem de falar isso diante de um Deus de amor, bondade e misericórdia? Como? Eu poderia falar assim, Pai, Jesus ensina isso para a gente lá no Monte das Oliveiras, lembra? Quando ele está orando lá e ia ser preso, Jesus fala assim para a gente, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele nos dá o chance, nos dá a oportunidade de pedir a Deus que adie uma prova. Não estaremos errados. Mas ele fala assim, mas para isso eu vim. Então, se eu tenho a consciência que Deus é amor e eu vim dentro de uma capacidade de suportar as minhas provas, eu sei que para isso eu vim. Aí Jesus completa para complicar um pouquinho a vida da gente, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha. E eu costumava falar assim, seja feita a vossa vontade, desde que seja igual à minha. E não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é de obediência e resignação. Aí, a partir desses dois atributos, obediência e resignação, nós entraremos no aspecto da possibilidade de sermos um homem de bem. Graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua explanação. Realmente, todos nós temos que trabalhar muito, né? Trabalhar muito para a gente poder
entender a vontade do Senhor, para que a gente possa realmente colocar tudo isso em prática. Mas nós temos tempo, né? Nós temos tempo. O melhor momento para começar é o agora, com certeza. E nós vamos caminhando, porque, graças a Deus, temos essa oportunidade, temos essa doutrina que nos auxilia, temos esses amigos que trazem essas explanações, essas reflexões para nós, facilitando a nossa caminhada e o nosso entendimento. Então, eu só tenho a agradecer, levo o nosso abraço, o nosso beijo do coração para a sua casa espírita, que é a Casa do Caminho, Chico Xavier, para esses amigos queridos que eu estou vendo aqui hoje, da Célia, Joelma, irmãos queridos de tantos anos de caminhada, tem aqui o Jorge também conosco. Então, é uma alegria saber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, estamos juntos. Aninha, Marinês, Isabela, todos aí. Então, vamos trabalhando, porque com certeza nós conseguiremos chegar ao nosso grande intento, que é a perfeição, com a certeza de que tudo está certo. Temos hoje também aqui a Luzia, Ana Nascimento, Ana Brito. Olha quanta gente caminhando com a gente. Que maravilha, não é? Assim a caminhada fica mais fácil, tendo os amigos ao lado. Então, eu só tenho a agradecer a você. Regina mandando um beijo grande a todos, né? Que todos estejam com Deus, você também, minha amiga querida. Que Deus nos abençoe. E eu agradeço a presença de vocês, meus amigos, aqui. Vamos encerrando a nossa reunião, lembrando a todos que sábado, dia 9 de março, teremos aqui na nossa casa o primeiro seminário espírita Ivone do Amaral Pereira. Vai ser sábado às 16h30. O tema é Mediunidade a Serviço da Vida. E dia 9 de março, no dia do nosso seminário, nós estaremos relembrando os 40 anos de desencarnação de Ivone. Porque Ivone desencarnou no dia 9 de março de 1984. E nesse sábado estaremos fazendo 40 anos de desencarnação dessa irmã que continua até hoje nos auxiliando com as suas obras, com os seus ensinamentos. Tá? Então, todos estão convidados, eu vou mandar o link para todos vocês. Vamos estar juntos aqui ao lado de Ivone, conhecendo um pouco mais da sua vida e da sua obra, que com certeza nos ajudará todos. O Evaldo está mandando aqui um obrigado pelo carinho de todos, tá? Ó, um beijo no coração. E para encerrar, nós vamos pedir à nossa irmã Joelma. Joelma, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Liga teu microfone aí e faz a prece de agradecimento. Faço sim, agradeço. Amado Mestre Jesus, são tantas coisas boas que o Senhor nos traz, tanto amor, tanto carinho, respeito e acolhimento. É uma bênção poder estarmos todos juntos em o teu nome, no teu evangelho, nesse momento, Mestre Jesus. A nossa gratidão e o nosso reconhecimento por todo o bem, por todo o amor que nos dá. Amado Pai Deus, agradecemos ao Senhor por essa encarnação, pelos momentos que o Senhor nos proporciona e por todos aqueles nossos pedidos que o Senhor não permite para nos proteger, pois o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo é amor, justiça e caridade. Que assim seja, gratidão e amor, nosso amado e querido Criador, Pai da vida, Pai de amor, Paizinho Deus, na tua glória e graça, amado Pai. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado, amigos, pela presença de todos. Que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Jorge, A todos nós. Valdo, Lucia, Ana, Regina, Denise, Joelma, Carmen, Beto, Menezes, para todos vocês, Isabela, para todos vocês, Marinês, para todos vocês, meus irmãos, uma boa noite, de muita paz, de muita luz. Carmen, Dolores, Jorge, uma multidão de pessoas maravilhosas e lindas. Ah, é tão bom ver vocês que eu não via, mas saudade de vocês, amiga Rose, Dê,
Menezes. Um Nossa, quanta abraço, Joana. saudade de vocês. Um abraço, meus irmãos. Ó, tchau, gente. Fiquem com Beijo. Tchau, obrigado, Tchau, irmão. Sandra. Fiquem com Deus. Obrigado, tchau, tchau. Um beijo. Vamos encerrando por aqui o nosso estudo.